Bom, então agora nós vamos discutir um pouco sobre esse algoritmo que chama Quine-McCluskey, que é utilizado para fazer otimizações também de uma tabela verdade. Relembrando, relembrando a vocês, a gente partiu da álgebra booleana, simplificações de equações de álgebra booleana. Daí partimos para a tabela verdade e examinamos cubos booleanos e vimos onde que a gente poderia eliminar alguns das redundâncias a partir de elementos que estavam numa aresta de um cubo. Depois disso, partimos para a mapa de Carnot. Nos mapas de Carnot, a gente fez aquela classificação, né, de implicantes, implicantes primos essenciais. E aí, com isso, a gente achava área de cobertura mínima, né? Ou seja, qual a menor cobertura que eu preciso ter para poder fazer um dado circuito. E a partir dessa área de cobertura mínima, eu construía o meu circuito e eu tinha certeza, algo que eu não tinha se eu estivesse tentando simplificar, né, uma equação booleana, eu consigo simplificar o circuito e ter certeza de que eu simplifiquei. O que é esse Quine-McCluskey, esse nome engraçado aqui? Ele na prática, ele está aqui para ajudar a gente fazer essas simplificações. Ele foi desenvolvido em 1956. Aí alguém pode até falar, nossa, 1956 mal tinha transistor, será que era para fazer isso com válvula? Provavelmente. Mas naquela época acho que devia dar para fazer isso na mão mesmo. Você olhava lá, né, as tabelas de verdade não deviam nem ser grandes, né? Ou não, né? Porque eles já tinham desenvolvido uma bomba atômica utilizando o computador, né? Mesmo naquela época, acho que 40 e pouco, acho que eles já tinham. Eu não sei de quando que é o ENIAC, não. Algum de vocês deve saber isso melhor do que eu. Eu não sei se o ENIAC foi utilizado para calcular a bomba, não. Algum histórico da computação deve saber esse negócio melhor do que eu. Mas, enfim, foi em 1956, conhecido como método de tabulação, e exatamente explicando isso, a questão de minimização de funções booleanas, mas justamente por conta disso, né, o mapa de Carnot permite só até no máximo 6 bits, o Quine-McCluskey te permite mais do que 5 bits, né? Esse que é o negócio. Ele fala aqui, né, esse aqui em inglês está até errado, tem um algoritmo mais fácil que o de Carnot, e ele, por isso, é eficiente, pode ser facilmente implementado. Tá? Então vamos ver. Hoje então nós vamos discutir sobre um algoritmo de otimização disso. Tá? Então é basicamente isso que nós vamos discutir. Qual que é esse algoritmo? Então, como vocês conhecem isso muito bem, aonde eu falhar, vocês vão me ajudar. Tá? Ele tem basicamente 4 passos principais. O primeiro é gerar os implicantes primos. Primeiro passo, eu vou mostrar para vocês como é que ele faz isso. Depois ele gera uma tabela de implicantes primos. Depois ele reduz, eu vou mostrar para vocês como que ele faz isso nessa tabela. E aí ele resolve. Tá? Eu vou mostrar como é que faz isso. Tá? Então vamos pegar esse caso aqui. Esse caso aqui ele é interessante por quê? Porque ele tem todos esses minterms que aqui estão, né, de 4, 5 e tal, mas tem também esses bits de tanto faz, né, os don't cares que estão aqui no meio desse mapa de Carnot. Então, se eu não me engano, acho que a gente até já fez esse. A gente já fez esse exercício, né? E o legal é que a gente sabe quem que são os primos, os primos essenciais, né?
E aí, lembrando, não sei se foi até o Pedro, não sei se foi um outro aluno que falou, que eu fiquei na dúvida aquele dia, pô, esse aqui não era essencial. Eu falei, não, não é por quê? Porque ele era coberto por dois. Então, esse aqui é aquele caso, né, típico do cachorro de dois donos passa fome. Então, aqui tinha dois donos dele aqui, né, ou esse aqui, então ele não foi considerado nesse caso aqui. Então, por isso que ele some daqui. Por quê? Porque tinha um e tinha um outro, né? Ou seja, ele sumiu daqui. Aí a gente volta com ele olhando para onde que faltou. Tá? Então, o legal desse algoritmo aplicado a esse problema é que ele vai ter que captar esses dois caras aqui. Então, estou curioso para ver como é que ele faz isso. Eu confesso que eu já não lembro mais. Ele vai ter de lidar com esses bits de tanto faz. Então, vamos ver como é que ele funciona. Vamos lá. Relembrando, né? Relembrando aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um implicante, aquele que faz um conjunto de ou don't care, né? Ou tanto faz, ou qualquer grupo desses elementos que podem ser combinados a formar um subcubo. Beleza? O implicante primo ele não pode ser combinado com outro para formar um maior, tá claro? Relembrando, implicantes, aqui vai ter um implicante primos são esses todos que estão aqui. Por quê? Porque esse aqui eu não consigo combinar com esse outro para formar um maior. Eu não consigo combinar com esse daqui. Nada disso. Deixa eu falar porque não vai gravar. Esse azul que está aqui no canto inferior esquerdo, ele não pode ser combinado, por exemplo, com o vermelho para formar um maior. Então ele é primo, tá? E agora, primo essencial, eles são esses outros que estão aqui. Quais? Se ele sozinho cobre um elemento de 1, ele participa de todas as possíveis coberturas de 1 e os bits de tanto faz, eles podem, agora eu vou ler aqui de novo, porque aquela dia eu acho que o inglês não estava funcionando bem não, mas hoje ele está. Ele pode, os bits de tanto faz, eles podem ser utilizados para formar um implicante primo, mas ele não faz um implicante primo essencial. Então também não lembro quem foi o aluno que tinha colocado, se falando que esse daqui, porque eu tinha pensado na época, eu li rápido essa sentença, entendi. Se ele tem um bit de tanto faz aqui, ele não devia ser um bit de um implicante primo essencial. Agora, numa segunda leitura, ele faz o seguinte: o que faz esse implicante primo ser essencial não é o fato dele ter bit de tanto faz, tá? O fato de ter não quer dizer que ele o torna essencial. Muito provavelmente alguém perguntou, então se eu tiver esse xzinho ele é essencial? Deve ser isso. Mas não, na verdade é isso. Na verdade o bit de tanto faz pode ser usado para formar implicante primo. E esse implicante primo pode ser essencial. O fato do bit de tanto faz estar lá não quer dizer que isso é o que torna ele essencial. Tá claro agora? Pelo menos para mim ficou claro lendo isso de novo, tá? Às vezes a gente tem dificuldade aí com a língua, mas agora lendo pela 30ª vez eu acho que eu entendi o que é que ele estava querendo dizer. Então vamos ver. Aqui então qual que é o truquezinho deles? Olha só, o truque deles é fazer o seguinte. Vamos olhar essa tabela aqui, esse mapa de Carnot, e vamos fazer o seguinte. Nas coordenadas, e você pode olhar para cá se estiver mais familiarizado, esse é o 000 e por aí vai, esse cara aqui é o 111. Eu vou olhar o min-term, por quê? Porque para mim é mais fácil. É mais fácil de enxergar olhando o min-term. Então nós vamos fazer o seguinte, para cada min-term e bit de tanto faz, nós vamos identificar aqueles que têm um número de uns, agrupar de acordo com o número de uns que ele tiver. Exemplo, você pega, por exemplo, o bit de tanto faz 0, ele pode ser, tanto faz, pode ser 1 ou 0, mas aqui eu vou chamar ele vou falar que ele tem 1.
tá? Porque eu vou poder utilizar ele, explorar ele para poder simplificar meu circuito. Agora eu vou pegar o número de uns que seja igual a 1. Quem que está aqui? A gente tem o 4 e a gente tem o 8, que estão aqui, M4 e M8. Aqueles que têm 2, a gente tem o 5, tem o 6, tem o 9, tem o 10 e tem também o tanto faz. Não, tanto faz de 7 não, esse é com 3 bits. 3 números de uns, né? Que é esse que está aqui embaixo, né? Agora o número de uns igual a 3. A gente tem o 7 e o 13. E por fim tem aquele bit de tanto faz que é o D15 aqui, que já estava marcado, né? De X. Pronto. Primeiro passo, agrupamos então de acordo com o número de uns, cada um dos minterms, e aí eles têm todos os seus índices aqui associados, aqui tem os bits dele. Então, a ideia toda é da gente utilizar o teorema da unificação. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui para a gente poder ver como que isso aqui funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu estou olhando aqui, esse bit aqui de tanto faz, parece que aqui para ele, eu vou comparar ele. Olha o que eu estou falando do teorema de unificação. Vamos olhar para o termo D0 e o termo M4. O que a gente está fazendo? A gente só está mudando o B. Ambos têm de dar 1, certo? Esse dá 1, esse dá 1. Então, o que eu faço? Se eu puder fazer essa operação, que é o teorema de unificação, o que eu faço aqui? Eu elimino o B. Aqui, de novo, vamos pegar agora esse e esse. O D0 e o M8. Em outras palavras, eu sempre comparo elementos, ou seja, linhas ou grupos, agrupamentos de n bits com n-1 bits. N bits igual a 1 com n-1 bits igual a 1. Nesse caso, então, eu comecei do 0, comparei com 1. E aí, com isso, eu aplico o teorema de unificação. Por que eu faço isso? Porque eu sempre, quando eu fizer essa comparação de n bits igual a 1 com n-1 bits igual a 1, a gente vai ver se a gente vai mudar, vai encontrar situações nas quais apenas um bit vai mudar. Então, vamos agora passar para comparar os elementos que tem 1 bit 1 com os elementos que tem 2 bits 1. Ou seja, eu estou olhando, comparar o M4 e M8 com M5, M6, M9 e M10. Então, eu vou comparar esse M4 e M8 com todos esses outros 4. E o que a gente descobre? A gente descobre o seguinte: se eu comparar o M4 com o M5, só o D que mudou. Vocês estão vendo? Olha lá. O M4 com o M5, só o D que mudou. Então eu vou lá e com isso eu consigo eliminar o D utilizando o teorema da unificação. Depois eu comparo com o M4 com o M6 e eu consigo eliminar ali o C. Vocês estão vendo ali? O M4 com o M6. Eu não estou vendo isso agora, não. Agora eu estou fazendo. Não. Ah, não, estou vendo. Está eliminando o C. Por quê? Porque em M4 C igual a 0 e em M6 C igual a 1. Então eu vou lá e consigo eliminar ele. Agora, se eu fizer o M4 com o M9, não consigo eliminar ninguém. E o M4 com o M10 também não consigo eliminar ninguém. Então eu não posso aplicar o teorema da unificação. Por quê? Porque mais do que um bit que era 1 mudou, então não tem jeito. Agora, passamos agora para a próxima. M8 com M5 e o M8 com M6. Beleza, gente? Tá tranquilo? Então vamos dar uma olhada aí nesse caso. O M8 com M5, quem que a gente vai eliminar? M8 com M5.
M8 com M5. Gente, até eu tenho dificuldade às vezes de ver isso aqui. M8 com M5. Eu estou olhando aqui. Para mim mudou todo mundo. Será que eu estou fazendo esse negócio correto? M8. Gente, parece que tem alguma coisinha aqui estranha. Será que esse negócio está errado? Não estou gostando disso aqui, não. Eu estou achando que isso aqui... Vamos só repetir aqui o 4. M4. Aqui está fácil de ver que é só o C que mudou. M4 com MC. Agora vamos olhar o 5. Mesma coisa, é fácil ver que o D mudou. Agora o M8 com M5 está mudando todo mundo. Aliás, a única coisa que fica constante é o C. Então, eu achei isso estranho aqui. Se alguém conseguir descobrir, me avisa aqui, porque eu estou achando esquisito. Vamos olhar o M8 com M6. Tá bem. O Thiago está falando ali. É M8 com M9. Beleza, tá certo, pegou. É isso aí, o slide está errado. Isso aí, o Thiago, você pegou. Então é M8 com M9, exatamente. Então isso aqui não é M8 com M5, não. Isso aqui é M8 com M9. E o outro é M8 com M10, beleza. Alívio, isso aí. Isso aí, Eduardo. Acharam aqui. Eu escrevi errado. Estava escrito errado. É bom às vezes a gente ver se os alunos estão prestando atenção, porque o professor não estava. Mas aí foi bom que vocês pegaram aí, beleza. Então, terminou. Tem mais algum? Não, não tem. Então, agora a gente passa para quem? Para os 2 bits iguais a 1 para 3 bits iguais a 1. Quando a gente faz isso, né, a gente vai para essa categoria aqui. Olha lá, o M5, eu vou comparar com quem? Vou pegar todos esses e comparar com esse. Vocês vão percebendo, gente, o que está acontecendo aqui? À medida que a gente vai mudando, olha só, a gente diminui o número de uns, né? Então, por exemplo, agora esses outros casos aqui não tem nenhum número de uns. Agora é o 0 números de uns. Não é isso? E deixa eu falar de novo porque soou estranho. 0 números de uns aonde? Para as entradas, tá certo? De A, B, C, A, B, C, D. Tá certo? É isso que eu estou querendo me referir. E aí, a mesma forma, né? Então, aqui a gente pega o M5 com D7, M5 com D7, beleza, só mudou o C. A gente pega o M5 com M13, vai só mudar o A, tá claro? Agora vamos fazer o M6 com D7, M6 com D7 só mudou o D. O M6 com M13 não dá. M9 dá com quem? M9 também não dá com. Dá com quem? Dá com M13, só mudou o B. Beleza, aí acabou. Aí a gente parte para o último, né? O último tá facinho, né? A única coisa que muda é que esse aqui, o M13 com o D15, estava um em cima do outro, ficou fácil de ver. Então a gente elimina o C aqui. Beleza? Então vamos para lá. Então olha lá. O que a gente fez aqui agora? Olha lá. Primeiro, eu fiz essa animação aqui que não sei se ajudou a gente em nada. Mas vamos ver aqui a primeira coisa. Esse sinalzinho de raiz quadrada é implicante e o sinalzinho, o asterisco é implicante primo. Eu não consigo enxergar o porquê disso aqui, não. Eu tenho que voltar para lá para poder lembrar, gente. Se eu olhar só isso daqui, eu não consigo lembrar o porquê que esses aqui são os implicantes primos, não. Eu olhando aqui rapidamente, porque isso aqui são só agrupamentos de 2, né? Quando a gente olha, são só agrupamentos de dois minterms. Então, para mim, é tudo implicante. Eu não consigo enxergar aqui quais são primos.
Se a gente parar aqui e observar, talvez alguma hora o que faz prima que ele está contido em todos os demais, não é isso? Era isso, gente? Vamos lembrar aqui. Primo, ele não pode ser combinado a formar um maior subcubo maior, tá? Então vamos ver se ele aqui forma algum subcubo maior. Eu não sei como eu consigo enxergar isso daqui. Talvez eu consiga enxergar isso aqui, ó. Que se eu combinar com esses outros aqui, eu conseguiria. Mas assim, olhando rapidamente, eu não tenho experiência para poder dizer, esse aqui é implicante, esse aqui é implicante primo. Porque esse daqui, o primo, eu não consigo combinar com ninguém mais para poder aumentar o tamanho dele. Eu não consigo, olhando aqui, eu realmente não consigo. Agora, vamos partir para a próxima rodada. Qual que é a próxima rodada? Agora, a gente vai fazer um outro agrupamento, que seria quem? Seria a gente olhar, por exemplo, por exemplo, esse que está aqui, né, que é o M5D7 com M6D7. Vamos lá, M5D7, M6D7. É isso mesmo? Não, eu acho que é M5D7 com M4M6, tá vendo? M5D7 com M4M6. Aí eu consigo eliminar esse bit aqui, o C. É esse cara aqui. Agora eu estou entendendo por que aqui eles são os essenciais. Porque eu tenho esse que está aqui, cadê ele? Eu estou procurando aqui, gente. O implicante aqui, ó. Eu consegui dizer que ele é primo porque ele não é primo, por quê? Porque eu consegui combinar com outro, tá vendo? Eu olho M5D7, eu olho M4M6, eu consigo combinar com ele e fazer um maior. Aí ele se torna primo. E depois eu pego esse outro elemento aqui, que vai ser quem? Vai ser o M13D15 com... vamos ver se eu acho o outro que está contigo a ele. Esse daqui, o M5D7. Então, ele me dá esse outro elemento aqui. Agora eu formei dois implicantes primos. Pronto. Agora, o que a gente faz? A gente faz um mapa dos implicantes primos nesta tabela que aqui está. Vamos ler essa tabela aqui e ver se a gente entende o que ela significa. Para tal, me permitam voltar à expressão que nós temos, por favor. Tá? Vamos lembrar a expressão que a gente tinha. A gente tinha uma expressão de minterms que ela ia de M4, M5, M6, M8, e por aí vai até M13. E tinha os bits de tanto faz, que era o D0, depois o D7, depois o D15. Então percebam que os bits de tanto faz, eles não estão aparecendo nessa tabela. Tá claro? E o que nós estamos colocando nessa tabela? Isso, gente, eu estou desenhando o algoritmo para vocês, tá? Nessa tabela, cada coluna corresponde a um minterm, ou seja, eu estou falando do M4, M5, M6, M8, M9, M10, M13. E as linhas, quem são elas? Elas são toda a minha tabela de implicantes, primos e implicantes. Então vamos lá. O primeiro, posso voltar aqui, o slide anterior? O primeiro que nós temos são esses dois que aqui estão, o D0M4 e o D0M8. Tá claro ali? Vamos ver, vamos repassar. O D0M4, onde o B ele foi eliminado, e o D0M8 estão aqui. Aqui, e aí o que eu faço? Percebam que aqui eu coloquei a cruzinha só em um elemento. Por quê?
porque a coluna de tanto faz não aparece. Por isso que só aparece uma cruzinha quando eu coloco aquele sujeito ali. Tá? Quando eu marco ele nela. Da mesma forma, como também eu tenho um D0, só aparece o minterm 8, ele vem para cá. Mas se vocês lembram, eu tinha M8 e M9, tá claro? Então aparecem os dois minterms correspondentes. De maneira análoga, o M8 e M10, que aqui está. Tá claro? E assim sucessivamente. Então perceba, por exemplo, que esse minterm aqui, esse implicante primo aqui, ele tem o M4, 5, 6, 7. Beleza, tá aqui. Aqui está ele. Ah, ele está falando, não, mas espera aí, o 7 é o tanto faz. Tá, por isso que eu só tenho 3x, 3 símbolos x que aqui estão. Beleza? Então vamos lá. E agora? Agora que a gente vai fazer é o seguinte, agora que a gente vai achar quem são os essenciais. Isso que eu acho legal desse negócio. Talvez a única coisa que eu acho legal pra caramba desse método é isso aí. O resto, pra mim, é um monte de... É tipo cubo mágico, né? Você fica virando ali até aparecer uma face toda de uma cor só. Como eu sou muito ruim nessas coisas, eu não consigo apreciar a beleza. Mas quem gosta disso... deve ser o máximo. Mas essa hora aqui eu acho ela bem legal, porque é a hora que aparecem os implicantes primos essenciais. Que hora que eles aparecem? Olha lá, se eu olhar em cada coluna, percebam que os essenciais são aqueles nos quais o elemento só aparece uma vez. Lembrando no mapa de Carnot, e olha só, gente, isso aqui é uma etapa subsequente, né? Uma etapa de refinamento que vai além do que a gente olhava lá naquele mapa de Carnot. Porque no final, pelo menos para mim, ficava sempre difícil assim, gente, qual que é o essencial? Tanto que eu achei que um era essencial, né? Aquele lá, eu falei, gente, ficou faltando aquele 2. O que aconteceu? Lembra que eu falei logo no início da aula? Eu falei, e esses dois aqui? Eu quero ver como é que ele aparece. Por que ele não era considerado essencial? Eu vou voltar lá para vocês lembrarem quem que era. Mas se vocês olharam e se vocês entenderam esse diagrama, percebam que todos aqueles elementos que têm mais do que um x, significa que isso aqui significa que ele tem uma cobertura. Os únicos que não têm cobertura os únicos que têm cobertura por apenas um elemento é esse que está aqui. É o M6 e o M10. Depois a gente vai voltar lá para ver. Mas percebam que todos os demais, se eu não me engano, aqueles acho que deviam ser o M5, por exemplo, eu não me lembro muito bem, a gente tem que voltar lá para poder ver. Mas percebam que aqui rapidamente eu consigo achar quem são os essenciais. Bom, se eu tenho os essenciais, já está ficando fácil, né? Agora já sei quem são os essenciais e vejo que eu nem olhei até agora um mapa de Carnot. Até agora não olhamos. Quem é a cobertura final, afinal de contas? Quem é a cobertura final? Então vamos olhar. Volta um anterior. Esses dois são os essenciais. O que significa eles serem os essenciais? Que eles contêm um elemento que não faz parte de nenhuma outra cobertura. No caso, o M10, que está aqui soltinho, coitado, e o M6 também não faz parte de nenhuma cobertura. Eu sei isso porque eu olho nesse diagrama que não aparece em nenhuma coluna. Então, beleza, o que eu faço? Pego esse cara. Aí agora o que eu olho? Esse aqui está contemplado. Esse de cá que está soltinho está contemplado? Está contemplado. Esse aqui, puf, matei 2. E esse cara aqui? Vamos lá, vamos chegar lá. E esse cara aqui não está. Esse daqui que é aqueles 2 que estavam lá sozinhos. Por quê? Porque aqui agora eu mato eles. Eu olho para essa coluna, agora eu não me preocupo mais com esse cara.
que estava aqui. E olho para essa coluna, não me preocupo mais com esse. Deixa eu falar de novo, porque eu acho que o mouse não aparece quando grava. Eu olho, repetindo, eu olho para a coluna do midterm D9 e eu vejo que aquele implicante D8, D9, ele não está contemplado. Mas aí eu contemplo ele nesse implicante primo que tem o D9, D13 aqui, o M9 e M13. Tá vendo? Ele está contemplando ele ali. Da mesma forma, quando eu olho para o bit, o midterm 13, né, que era o último, aquele grandão lá de baixo, olha lá, aquela cobertura grandona, que era o, D, o M5, D7, M13 e D15. Aquele lá também ele não aparece. Dessa forma, a cobertura final é dada só por esses três elementos que aqui estão. Esse aí é o método de Quine-McCluskey. Agora eu ponho aqui. Ficou faltando aqui. Eu vou ver se eu acho aqui o desenho que aparece aqueles dois, que ficaram faltando, o 9 e o 13, que naquele outro slide ele era azulzinho. Ele ficava aqui azulzinho aqui, mostrando o bit que ficou faltando para a gente atingir a cobertura final, que tinha os dois essenciais, que tem essa bolinha, né, em volta do X, porque ninguém cobre eles, e o outro para atingir a cobertura final. Então ele ajuda a gente a enxergar. Então, gente, esse é o algoritmo de Quine-McCluskey. Ele, como vocês viram, ele é completamente programável, né? Esse que é o bacana dele. Completamente programável. Ele só vai fazendo essa sequência, vai comparando o n de 1 com número de bits igual a 1. Isso aí ia ser legal, né? Fazer um projetinho, fazer um sistema para simplificar um código para vocês exercitarem isso. Isso é uma ideia aí da gente fazer um trabalho aí, se vocês quiserem fazer em qualquer linguagem, Python. Eu estou jogando aqui uma ideia só para vocês fazerem. Eu acho que aí ia ficar bom de vocês fazerem isso. Hein? Eu vou pensar em montar essa atividade aí para vocês. Um exercício para vocês montarem. O que vocês acham dessa ideia? Aí é uma forma de vocês ganharem o ponto e aprenderem esse algoritmo e aprenderem a disciplina, né? Gente, agora são 6h28 e a gente, a princípio, teria aí uns 10 minutos para começar a falar de Verilog. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, pegar perguntas que vocês tiverem. Aí o Pedro acha legal se a gente fosse fazer um projeto desse. Eu acho que é legal, viu, gente? Primeiro, porque tem a ver totalmente com a matéria. Segundo, que é com a área que vocês gostam mesmo. E depois, porque vocês vão poder aí, essa é uma forma legal de você ter uma cola, né? Você pode até fazer uma cola que é um algoritmo que te permite fazer você próprio a correção da sua prova, né? Isso pode ser bacana também, uma forma de vocês fazerem esse negócio. Então, gente, vocês têm alguma pergunta?